Olá, eu sou Marília Damião e começa agora mais um episódio do Go Green, um papo energético, o podcast da Green Yellow. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. Seguindo a tendência mundial, o Brasil segue priorizando a produção de energia por fontes renováveis e fontes de energia solar e do vento têm ganhado cada vez mais espaço no país, batendo recordes históricos de geração. Mas as energias geradas pelo sol e pelo vento são intermitentes, ou seja, não estão disponíveis o tempo todo. Por isso, é preciso pensar em uma solução que permita a utilização da energia gerada ao máximo. Para isso, um dos pilares para que o processo seja aplicável é a capacidade de armazenamento de energia, para que toda a produção possa ser utilizada a todo tempo. Para falar desse tema, conversamos hoje com Marcos Vlasits, CEO da New Charge e presidente do conselho da ABSAI, que é a Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar também com Adalberto Moreira, gerente de negócio de armazenamento de energia do Grupo Moura e vice-presidente do conselho da ABSAI. Bem-vindo, Adalberto. Obrigado, Marília. Honrado pelo convite, agradecer a Green Yellow. Estamos à disposição para falar sobre esse tema que tanto nos apaixona. Marcos, eu queria que você explicasse para a gente o que tem a ver o armazenamento de energia dentro do contexto da transição energética. Perfeito, Marília, vamos lá. E eu acho que é oportuno a gente olhar isso num nível um pouco mais global. A gente também já vai falar sobre o Brasil, mas acho que é importante contextualizar isso a um nível realmente internacional, porque a gente vê o seguinte, né? A gente vê que os setores elétricos ao redor do mundo estão passando por uma série de transformações, né? A gente vê o crescimento da geração distribuída, isso é um fenômeno global, acontece não somente no Brasil, mas na maioria dos países. A gente vê também o crescimento de fontes renováveis, principalmente o solar e eólico, e essas fontes, elas têm um detalhe, né? São fontes que a gente chama de não despacháveis, ou seja, é uma fonte cuja geração eu não tenho como programá-la, né? Eu não tenho sol de noite, eu não tenho vento, talvez no momento de pico de carga. Então, a integração dessas fontes não despacháveis, ela traz alguns novos desafios, ela torna a operação da rede mais complexa, né? E a bateria, claramente, a gente vai falar sobre isso ao longo desse podcast, ela faz parte da solução desses novos desafios. E por último, só para contextualizar, temos a geração off-grid, não somente aqui no Brasil, mas também na Ásia, na Austrália, e a gente vê a substituição da geração fóssil em lugares isolados por soluções renováveis, e novamente, né, a bateria ela é estratégica nessa descarbonização desses sistemas isolados. Agora, na nossa realidade aqui brasileira, né, como que o armazenamento vai ser importante para o nosso setor elétrico? Quando nós olhamos pelo retrovisor, enxergamos que o Brasil seguiu um caminho virtuoso de geração de energia limpa, renovável e barata, em especial através da hidrelétrica, hoje principal elemento de geração da nossa matriz elétrica. O desafio está posto quando nós olhamos pelo para-brisa, ou seja, dado o plano de crescimento da demanda por energia no Brasil, como nós organizaremos a nossa oferta. Me parece coerente de que a gente siga no caminho virtuoso de continuar gerando energia limpa, renovável e barata. Isso posto e entendendo os desafios de crescermos pela fonte hidráulica, já não é mais possível construirmos novas hidrelétricas, a sociedade terá dificuldade em aceitar os impactos sociais e ambientais que isso gera, e a gente já não tem mais geografia que nos ajude nisso. A gente vai precisar pensar o que a sociedade brasileira deseja em termos de geração de energia, se carbonizada ou descarbonizada. A gente quer continuar gerando energia limpa e barata? Se sim, me parece que as fontes eólica e solar são hoje um ótimo caminho. E aí, junta com a fala do Marcos, elas são muito boas, entretanto, têm alguns desafios atrelados. Elas são intermitentes, oscilantes e não despacháveis, e não estocáveis. O armazenamento de energia pode ser o agente facilitador, garantidor de qualidade de suprimento, para que essas fontes possam crescer dentro da matriz elétrica brasileira. Está aí, talvez, um dos principais pontos de relevância da introdução do armazenamento de energia e o quão relevante é para o setor elétrico brasileiro enxergar o valor que esse tipo de tecnologia poderá empregar
para geradores, mas também a gente vai poder falar mais à frente ao longo do podcast para os demais agentes do setor, transmissores, distribuidores ou mesmo para os consumidores. Mas eu queria, nessa primeira fala, vincular o crescimento das renováveis ao necessário crescimento também dos sistemas de armazenamento de energia, que darão essa característica adicional a essas fontes de despachabilidade e confiabilidade. E aí, Daperto, você comentou justamente das entidades do setor, né? As transmissoras, distribuidoras, os consumidores. Onde que vai encaixar o armazenamento? É para todo mundo? Quais são as aplicações que a gente já vê que são viáveis aqui no Brasil? O armazenamento de energia tem uma característica muito interessante, que é de prestar múltiplos serviços para os múltiplos agentes do setor elétrico. Então, ele pode prestar diversos serviços para agentes geradores de energia, múltiplos serviços para agentes transmissores e distribuidores de energia, e mesmo junto da carga, ao lado do consumidor, ajudando as operações comerciais e industriais a ficarem cada vez mais competitivas e seguras. Mas eu diria que o armazenamento tem uma característica muito interessante, que é de agregação de valor com benefício e com impacto ESG relevante. Porque em todos os projetos onde o armazenamento de energia está inserido, há sempre um impacto ambiental e social positivos a serem percebidos. E Marcos, qual a sua visão também de outras aplicações que você tem visto? Como o Adalberto muito bem falou, o armazenamento é uma ferramenta extremamente versátil. A gente fala meio brincando que o sistema de armazenamento, ainda mais o sistema com baterias, é o canivete suíço do setor elétrico, não somente no Brasil, mas aqui no mundo afora também. Quando a gente faz nossa segmentação do mercado, efetivamente a gente fala de 3 segmentos prioritários, né? A gente fala das aplicações em frente do medidor, onde sistemas de armazenamento são contratados para prestar serviços para a rede elétrica. Por exemplo, o dia 15/8, né, o dia do último apagão no Brasil, teria sido uma ótima oportunidade para você fazer o despacho de sistema de armazenamento se o Brasil tivesse tido essa capacidade já instalada. A gente teve problemas de afundamento de tensão no Nordeste, que é uma das funções que o armazenamento consegue compensar. A gente teve queda de frequência no Sudeste, que é uma outra aplicação clássica. Então, a gente usa no nosso jargão esse termo de serviços ancilares. Na verdade, o sistema de armazenamento é nada mais, nada menos do que uma apólice de seguro para o sistema elétrico como um todo. E só que essa apólice, ela evidentemente, ela precisa ser contratada. E falando de seguro, o Adalberto muito bem colocou a alta relevância e também a dependência do sistema elétrico brasileiro, das hidrelétricas. E a gente sabe que com isso a gente também tem uma exposição climática, né? A gente tem essas crises hídricas acontecendo, e na verdade elas acontecem com uma frequência cada vez maior, e sempre quando a gente passa por uma crise hídrica, a nossa capacidade de compensar as oscilações causadas pela carga, mas também causadas pelas fontes intermitentes, solares, eólicas, micro e mini geração, fica fortemente comprometido. Qual a solução que o Brasil tem tido até agora? Ligar as termoelétricas. E isso é uma solução não muito positiva, no sentido de que é uma geração extremamente cara, tá? É uma geração, obviamente, poluente, e é uma geração também bastante inflexível. Eu acabo, às vezes, sendo obrigado a ligar uma termoelétrica por 12 horas, quando, na verdade, eu só precisaria de 3 horas de potência de reserva, né? E nesse sentido, o armazenamento ele entra como complemento, né? É uma ferramenta e uma tecnologia que traz segurança, mas também é uma ferramenta que traz flexibilidade operacional para o operador do sistema elétrico e para todos nós. E nesse sentido, aproveito também para mencionar que eu acho um pouco preocupante as mais recentes falas que a gente ouviu do Ministério de Minas e Energia, que fala em pleno ano 2023 sobre a nova contratação de termoelétricas. E aí eu fico, meu Deus, em que mundo que a gente vive? A gente, de um lado, prega a descarbonização, o crescimento de fontes renováveis, e a gente tem um ministério que pensa em recontratar térmicas para questões de segurança. E eu acho que é muito importante a gente ter muito claro um entendimento. No Brasil não falta energia, na verdade. O Brasil hoje tem um superávit no seu potencial de geração de energia. Aquilo que falta no Brasil é gestão de energia. A gente vive, na verdade,
Marília, é uma situação paradoxal. De um lado, a gente teve quedas de energia em São Paulo, tivemos aquele apagão no dia 15/8 que afetou o país como um todo. Ao mesmo tempo, isso é uma informação que talvez não seja tão evidente para a sociedade, ao mesmo tempo a gente está jogando fora energia solar e energia eólica. Tá? Os operadores das grandes usinas solares e eólicas, principalmente no nordeste do país, eles hoje estão sendo obrigados a desligar suas plantas. A gente vive situações onde plantas estão jogando fora 20, 30, 40% do seu potencial de geração. Por quê? Por questões de congestionamento de rede, por questões de limitações operacionais, né? Então a gente vive uma situação muito paradoxal, e a termoelétrica, ela tem o seu lugar no sistema elétrico, mas ela não pode ser utilizada como uma ferramenta de flexibilidade operacional, como uma ferramenta de segurança. Para isso a gente tem a tecnologia de armazenamento. E isso é muito importante a gente contextualizar e também a gente sensibilizar isso, porque é uma situação, como eu disse, muito frustrante que estamos passando neste momento. O mundo vem se sofisticando de maneira acelerada e o setor de energia não fica para trás e não pode ficar para trás nisso, né? Novas tecnologias chegam e mudam a forma como a gente veio fazendo geração, transmissão e distribuição até então. O mesmo consumo. Em relação à geração, a gente começa a ter, com a introdução das renováveis, como dito, que carregam consigo variabilidade, são fontes não despacháveis e oscilantes, a gente não consegue garantir sol e vento constantes. O sistema elétrico precisa reagir a isso, precisa ter ferramentas capazes de, mesmo com o crescimento, e isso não é uma questão apenas de Brasil, isso é uma questão mundial, que a gente agora no Brasil começa a fazer um debate, dado o crescimento das renováveis eólica e solar na nossa matriz, mas o mundo todo passa pela mesma circunstância, pelo mesmo desafio. O sistema se sofisticando, me parece que o operador precisa, de maneira adequada, ter novas ferramentas para que ele possa operar um sistema mais complexo. Vamos explicar mais a fundo essa questão. Em 2021 e também em 2022, o Brasil contratou puramente empreendimentos térmicos, exclusivamente empreendimentos térmicos, para prestar um serviço importante ao nosso setor, que é o serviço de reserva operativa de potência. Dado que a gente começa a ter um risco de descasamento entre a potência demandada e a potência entregue, a potência disponibilizada, é necessário que a gente disponha de ferramentas que estão no banco de reservas, mas que são acionadas todas as vezes que nós temos algum desafio. Por exemplo, como tivemos algumas semanas atrás na onda de calor que afetou o sul e o sudeste de boa parte do Brasil. Naquele momento, para um longo período de descarga, foi necessário acionarmos as usinas térmicas. E para esse serviço, elas são bem contratadas. Entretanto, nós temos durante o estresse sistêmico, o pico sistêmico de consumo no Brasil, necessidades que a gente entende que uma outra ferramenta poderia prestar esse serviço de maneira mais eficiente. No caso, o armazenamento de energia conseguiria entregar durante 2, 3, 4 horas exatamente a potência adicional requerida pelo sistema. Na contramão disso, se nós formos acionar uma usina térmica para prestação desse serviço, que leva 2, 3, 4 horas que seja, a gente precisaria acionar uma usina que tem um bom nível de inflexibilidade, que, portanto, toda vez que é despachada, precisa ficar 8, 10, 12 horas em serviço, no que o sistema chama de T1. E até para ser ligada, precisa de uma rampa de subida, de uma rampa de descida. E imagine, portanto, que você, para uma necessidade de 2 horas, precisou acionar uma usina térmica que ficará ligada durante 12 horas. Não parece fazer tanto sentido assim. E a gente imagina, portanto, e tem dialogado bastante com o poder público, de que, na nossa visão, setor moderno, o operador moderno precisa dispor de novas ferramentas para que ele possa utilizar cada uma delas a depender da missão a qual ele está sendo chamado a responder. Eu realmente gostaria de reforçar essa fala do Adalberto, que ele tocou num assunto crucial.
Às vezes, né, na discussão pública, a gente escuta falas como a seguinte: a gente está tendo um crescimento acelerado das renováveis, principalmente solar, e para compensar isso, para dar estabilidade ao sistema, a gente também precisa fazer como se fosse uma contratação equivalente de fontes fósseis. Isso não é verdade. A gente precisa desmistificar essa crença, porque isso é resultado de interesses particulares. A gente tem casos internacionais, a gente tem a evidência que a gente consegue operar uma rede elétrica, um sistema elétrico com elevada participação de fontes renováveis variáveis, com baixa e baixíssima inércia sistêmica de forma segura. Tá? Isso acontece na Austrália, isso acontece em vários lugares na Europa, e evidentemente o armazenamento faz um papel crucial, mas não é só o armazenamento, mas sem dúvida o sistema de armazenamento faz um papel crucial em prover essa estabilidade, essa inércia sintética que o sistema precisa, e não é pela contratação de gás, de carvão, de óleo, não é esse o caminho. O caminho é a combinação inteligente no estado da arte, como o Adalberto falou, de combinar renováveis com armazenamento, com a digitalização, a integração também no momento certo da mobilidade elétrica, para que a gente tenha uma rede elétrica, um sistema elétrico mais competitivo, menos poluente e também menos caro. Acho muito importante esses pontos que vocês trouxeram. Acho que talvez as pessoas às vezes não entendem muito bem de fato como, né, o operador funciona, o poder que ele tem de desligar ou mandar ligar algumas usinas. Então acho que é interessante ter essa visão do como o armazenamento pode ser até um novo agente dentro do setor elétrico, né, o armazenador, enfim, essa figura. E aí isso obviamente vai trazer muitos desafios, alguns vocês até já comentaram, mas eu queria que a gente falasse um pouco mais desses desafios e o que está sendo feito para tentar resolver. Porque para isso tudo acontecer, para a gente colocar, né, o armazenamento dentro de um contexto super regulado, elétrico, ele também tem que haver alguma regulação para ele funcionar também. Então, Marcos, se quiser começar a comentar um pouco o que está sendo feito nesse sentido. Vamos abordar nossa longa lista de desafios que estamos enfrentando e trabalhando diariamente. Muito bom. Antes de falar da regulamentação, eu, na verdade, queria abrir um leque um pouco mais. Num primeiro momento, a gente tem um desafio de compartilhamento de informações e de conscientizar as pessoas. Tá? Isso é um trabalho muito importante que estamos levando pela frente através da nossa associação, da APSAI, de justamente divulgar esses novos conceitos, de divulgar o que é preciso, o que o setor elétrico precisa nessa nova realidade com elevada participação de fontes variáveis, e de que forma o armazenamento de fato contribui para resolver esses desafios. Então esse trabalho de divulgação e de conscientizar as pessoas é muito, muito importante, e é um desafio que a gente encara diariamente e que precisa ser trabalhado. Agora, num nível mais, digamos, né, do setor elétrico mesmo, no nível técnico, com certeza a gente precisa de aprimoramento do nosso marco regulatório. E isso, gente, também é normal, acho que em todos os países, mesmo quando a gente fala com o pessoal dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, todo mundo, entre aspas, reclama do regulatório. Né? E é normal que o regulatório, geralmente ele acompanha e vai atrás das inovações. Né? Não é a regulamentação que traz inovações, geralmente é a inovação que pressiona o ajuste no marco regulatório. E a mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil. A gente não tem uma definição clara hoje no marco regulatório brasileiro, né? O que é armazenamento? A gente desconhece a figura do agente de armazenamento. A gente não tem claramente definido as regras de acesso de um sistema de armazenamento rede elétrica, qual seria o custo que esse sistema de armazenamento precisaria pagar, o chamado custe, né? Então tudo isso precisa ser definido. Acho importante deixar claro que uma discussão sobre isso já está acontecendo. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, lançou recentemente uma consulta pública, a CP 039, que aborda vários desses assuntos, e a gente encontra nessa CP alguns direcionamentos bastante valiosos, mas a gente, ao mesmo tempo, vê uma necessidade primeiro, de aprofundamento dessa discussão, e, em segundo lugar, também de aceleração dessa discussão. Tá? A ANEEL prevê um ciclo regulatório para armazenamento que se estenderia até 2027. Gente, ninguém tem tempo para esperar até 2027. Isso precisa ser acelerado. Mas gostaria também de deixar registrado que
essa CP039 dá alguns direcionamentos que a gente julga muito importantes e muito construtivos. A questão é de aprofundar e acelerar. Então, além do regulatório, certamente temos também no Brasil uma questão tributária. E, gente, o Brasil optou em tributar sistema de armazenamento como se fosse cigarro, ou como se fosse veículo de luxo, né? Então, mesmo um sistema produzido nacionalmente, né, por indústrias brasileiras, hoje encara uma carga tributária de mais de 50%, tá? E um sistema importado, e algumas das tecnologias, de fato, acabam sendo importadas, porque nem tudo que existe mundo afora já tem a sua produção no Brasil. Isso com certeza vai mudar, mas neste momento às vezes é necessário importar. Para coisas importadas, a gente encarga uma carga tributária de quase 80%. Gente, e assim todo mundo sai perdendo, tá? Porque como o custo de nacionalização é tão elevado, muitos projetos acabam sendo inviáveis e, ao mesmo tempo, a Receita também acaba perdendo, porque eles arrecadam muito menos do que eles poderiam arrecadar. E a gente vive repetindo nas nossas conversas com os mais variados ministérios e com o legislativo que, se vocês quiserem arrecadar mais com armazenamento, a primeira coisa que vocês precisam fazer é baixar as alíquotas. Não é razoável você tributar um componente ou um sistema de inovação do setor elétrico, uma tecnologia estratégica, com uma carga de 50% e muito menos de 80%. Então isso é muito importante que isso mude, e certamente hoje a questão da competitividade ou a falta de competitividade devido a essa excessiva carga tributária é um dos nossos principais desafios. Estou muito alinhado com o Marcos, e reforçando esses dois últimos pontos que ele citou, não parece coerente nós termos um dobro da carga tributária incidente sobre o armazenamento de energia em relação ao que se pode perceber na média dos demais equipamentos de geração, transmissão e distribuição. Em alguns equipamentos de geração incentivada, é quase que 100% a mais, né? Então, isso é um tema que precisa ser melhor debatido, mais amplamente debatido. O segundo, me parece que a sociedade já está, e todos os agentes do setor, encarando, junto com o poder concedente, junto com o Ministério de Minas e Energia, junto com a ANEEL, junto com o operador, junto com o planejador, que é a construção, a criação de um ambiente regulatório favorável. Me parece que esse assunto é uma questão de esforço e tempo agora, mas ele já está em curso. Portanto, gostaria dessa minha intervenção chamar a atenção para o que acho mais relevante, que é a ampliação do debate junto à sociedade de que futuro nós queremos para a geração de energia no nosso país. Porque se a resposta da sociedade for que a gente deve continuar gerando energia por fonte limpa, renovável e barata, a gente vai precisar discutir o como. Como a gente vai poder fazer isso? E aí onde volta ao armazenamento de energia, como sendo uma das tecnologias, talvez a principal tecnologia, de suporte ao crescimento das renováveis. Talvez esse seja, na minha opinião, o principal debate, o principal tema que a gente precisa discutir. Queremos continuar gerando energia por fonte renovável, eólica e solar é um caminho, portanto, cresceremos a nossa matriz, o percentual da nossa matriz com essas fontes. Se sim, eu acho que a sociedade precisa entender mais a fundo o valor, a relevância e a importância do armazenamento de energia. E repara, Marília, que em momento algum a gente está propondo subsídios. Não é isso que seria adequado no contexto brasileiro. O Brasil efetivamente goza de uma elevadíssima competitividade no quesito de fontes renováveis. Não é o caso da Europa, onde efetivamente, ou até nos Estados Unidos, né, onde você acaba subsidiando o setor de renováveis. Não é isso que o Brasil precisa. A gente não precisa subsidiar as fontes renováveis, a gente também não precisa subsidiar o armazenamento. Agora, a gente precisa poder competir em condições de igualdade. Não faz sentido você ter, por exemplo, hoje, em equipamentos destinados a usinas termoelétricas, como, por exemplo, turbinas a gás, uma carga tributária na casa de 30% e no armazenamento de 50% a 80%. Isso, na verdade, é um subsídio implícito
um subsídio implícito da geração fóssil. E isso certamente é algo que não é desejável e que a gente não pode deixar do jeito como está. Um ponto que eu queria correlacionar, acho que vocês falaram bastante dessa questão tributária e quanto se impacta no preço, mas falando assim, do preço da bateria, aí Adalberto, acho que seria legal sua visão também, né, um pouco do que vocês têm vivido aí na Moura. A gente ouve muito também falar dentro do conceito da mobilidade elétrica, que tem crescido muito, que a bateria é o que deixa o carro caro, enfim, ainda tem muito isso, né, que fica na boca talvez aí do palavreado comum, mas queria sua visão, Adalberto, se de fato o preço da bateria, né, se ele é alto de fato, se isso é comparado com outros países, se isso é um entrave para a implantação do armazenamento ou se resolvida a questão tributária, o preço não é mais um impeditivo. Seguramente não, Marília. O preço das baterias vem caindo de maneira consistente, relevante, e todas as projeções mundiais e nacionais apontam para uma continuidade dessa jornada de redução desses preços. Por outro lado, há um desafio talvez de criação de demanda. A gente precisa ter um país que consome para que a gente possa ser relevante mundialmente no consumo de baterias. É isso que faz com que os preços caiam. Mas é importante dizer de que a demanda global, por exemplo, em relação às baterias de lítio, vem crescendo de maneira consistente, seja pelo viés da eletromobilidade, seja pelo viés do armazenamento de energia, e isso tudo tem feito com que o preço das baterias caiam sistematicamente e de maneira que cada dia mais tornam novos projetos viáveis. Eu entendo, portanto, que a discussão tem que estar muito mais no campo do como conseguiremos crescer a nossa demanda para que a gente possa ter melhores preços, do que achar que os preços hoje não estão compatíveis com as nossas necessidades. Se nós tivermos um mercado consumidor, se nós tivermos demanda, esses preços serão mais baixos do que o que nós temos hoje. É um pouco desse equilíbrio entre demanda e oferta que a gente acredita que a gente vai começar a ver nos próximos anos. E, Marília, só complementando a fala do Adalberto, né? A demanda brasileira, tanto por armazenamento, mas mais especificamente por baterias, no contexto global, hoje é muito baixa, é quase um erro de arredondamento no planejamento da cadeia de suprimento global. Então, de fato, como o Adalberto muito bem falou, o melhor remédio, digamos, a melhor estratégia para a gente ter preços ainda menores é, primeiro, tirar ou reduzir a carga tributária para valores que são condizentes com aquilo que a gente paga no setor elétrico por bens de capital, muito importante. E segundo, estimular a demanda, porque esse estímulo da demanda, ela gera efeitos de escala, e como todos muito bem sabemos, a escala, ela traz uma economia. E eu só queria também complementar que a gente, é claro que a gente observa muito de forma bastante detalhada, evolução do preço de todos os componentes, e principalmente da bateria, que é o item mais caro dentro de um sistema de armazenamento. E no caso das baterias de íons de lítio, né, que hoje acaba sendo a tecnologia prevalecente em muitas, não em todas, mas em muitas aplicações, né, a gente vê que houve, de fato, nos mercados globais, uma redução muito significativa ao longo dos últimos 18 meses, né. Eu estou falando de reduções na faixa de 25% a 30%. É realmente significativo, tá? E a gente sabe que, tendo em vista todos os investimentos maciços que têm sido feitos e estão sendo feitos na parte da mineração, na parte do processamento, na parte de produção de células de bateria, essa tendência favorável de preço ela vai continuar. Além disso, né, a própria inovação tecnológica ela também vai permitir preços mais baixos, porque cada ano a densidade energética da bateria aumenta. Então, mesmo se eu não mudo o preço unitário da minha bateria, mas o fato de eu conseguir armazenar cada vez um pouco mais de energia dentro dessa bateria também faz que o preço por quilowatt-hora acaba ficando cada vez menor. A demanda global por baterias tem crescido de maneira muito significativa e é evidentemente que quem mais demanda tem mais barganha na mesa de negociação. Se nós temos aqui no Brasil baixos volumes, ou mesmo regionalmente na América do Sul baixos volumes, a gente seguramente acessará preços maiores do que o resto do mundo com volumes conseguirão acessar.
Levanta-se com isso o desafio da industrialização local. E a gente tem visto anúncios de investimentos na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, de gigafactories para a fabricação de baterias. Como todos sabemos, cenários de incertezas e de inseguranças afugentam investidores, que é o tanto do cenário que a gente tem visto no nosso país e na América do Sul. Incertezas, falta de clareza do que de fato o país, enquanto nação, enquanto política pública, deseja em relação aos veículos elétricos, ao armazenamento de energia. Se nós tivéssemos, talvez estivéssemos atraindo, sob uma perspectiva de futuro, mais investidores interessados em fazer mineração aqui no Brasil, em fazer a produção das células aqui no Brasil, em fazer a produção das baterias aqui no Brasil, criando assim uma cadeia de suprimentos que faz com que o preço dessa bateria possa ser diminuído. Portanto, aqui uma nova provocação é em pensarmos primeiro em como criar a demanda para que a cadeia produtiva se organize no sentido de atendê-la. Tendo clareza sobre o que o Brasil quer e para onde nós vamos, seguramente os investidores virão e os preços reduzirão. Exato. E nós ficamos muito animados com declarações iniciais, né, que foram feitas no início desta nova gestão. Falava-se da descarbonização e da transição energética. Criou-se, inclusive, dentro do Ministério, uma Secretaria Nacional específica para essa questão da descarbonização e da transição. E a gente sabe que, em um nível mais técnico, estão acontecendo trabalhos muito sérios e muito importantes neste sentido. Só que, ao mesmo tempo, a gente escuta do principal mandatário político do MME uma mensagem contrária de contratar novas térmicas, de aumentar a participação da geração fóssil sob motivo de segurança energética, quando a gente sabe, tecnicamente, que essa segurança energética pode ser atingida com outros meios e por um preço menos oneroso. Então, aquilo que todos nós, como cidadãos, mas também aquilo que os investidores precisam, que os empreendedores precisam, é consistência. Consistência é uma das moedas mais valiosas que uma gestão pública tem. E neste momento a gente está percebendo uma crescente inconsistência entre aquilo que foi falado e aquilo que aparentemente está sendo feito ou está sendo deixado de ser feito. Isso é uma coisa que nos preocupa bastante. E aí eu queria trazer outra pimenta para essa conversa, que acho que a gente está falando muito de gerar demanda, né? Mas uma vez que essa demanda existe, a oferta, os projetos são feitos, essa bateria um dia acaba. A vida dela acaba e a gente precisa começar a falar de também logística reversa e como que a gente vai tratar essas baterias. E aí entra até no contexto de carro, mobilidade elétrica, isso também, alguns compradores de carro estão até pensando, tá, mas o que eu vou fazer depois com essa bateria, o que vai acontecer? E eu queria que vocês comentassem também o que vocês têm visto, não sei se o Brasil já está nesse momento, mas talvez de outros mercados, do que está sendo feito com essas baterias e como resolver esse lixo, de certa forma, que vai ser talvez gerado. Marcos, se quiser comentar, eu sei que você tem um projeto aí com o pessoal da UFSC. Marília, essa questão do reaproveitamento e da reciclagem de baterias, evidentemente é um assunto de suma importância. E ela também é uma questão que precisa ser endereçada especificamente para cada tecnologia. Vida útil e as possibilidades de reciclagem de bateria de chumbo ácido, por exemplo, são bem diferentes de baterias de lítio, né? No caso do lítio, primeiro, acho que é importante deixar claro que uma bateria de lítio é um item com uma vida útil bastante longa. Em sistemas estacionários que possuem uma gestão térmica muito boa, que tem um controle das correntes de carga e descarga, a gente observa uma vida útil da bateria de íons de lítio de 5 a 7 mil ciclos. Tá? Então isso é muito mais longo do que a gente, por exemplo, tem como a vida útil de uma bateria no celular, só que a coitada da bateria no celular, ela opera em condições extremamente adversas, né? Ela tem o controle de temperatura, tem um espaço muito, muito pequeno, então são realmente duas aplicações dramaticamente diferentes. Então, no sistema estacionário, eu acionando essa bateria uma vez por dia, eu vou ter uma vida útil de 12 a 15 anos, né? Então, é um bem de capital com uma vida útil razoavelmente longa. Importante também observar que no final desses 5 a 7 mil ciclos, essa bateria, ela, digamos, não morre, né? Aquilo que, na verdade, está acontecendo, que ela tem uma degradação paulatina
que acontece ao longo dessa vida útil, né? E depois desses 5 a 7 mil ciclos, eu vou ter uma bateria com uma capacidade remanescente de 70%, mais ou menos, né? No caso dos carros elétricos, ter uma capacidade de 70% às vezes não é mais satisfatório, compromete bastante a autonomia do veículo, mas ainda é uma bateria boa, né? E a gente teve a oportunidade, junto com a UFSC, de participar de um P&D, onde a gente fez exatamente o reaproveitamento de um lote de baterias fracionárias para uma aplicação de segunda vida. Então a gente recebeu baterias de carros elétricos que já todos tinham rodado uns 150 a 200 mil quilômetros, já estavam com uma capacidade remanescente na casa de 65 a 85% mais ou menos, né? E teriam ido para o descarte ou para reciclagem. E a gente fez, basicamente, reaproveitou dessas baterias, criamos, junto com os pesquisadores da UFSC, um sistema estacionário, onde essas baterias hoje, né, atendem uma unidade consumidora, fazem serviço de backup, de gestão do horário ponta, etc. E essas baterias continuam tendo boas condições de uso. Então é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de segunda vida. Agora, é claro, em algum momento, vou chegar no ponto onde a operação dessa bateria ela não é mais economicamente viável. E nesse quesito é importante, né, deixar claro que a reciclagem de baterias de íons de lítio ela é possível. Existem métodos, né, onde você consegue recuperar, em muitos casos, até mais ou menos 70% do lítio que foi inicialmente colocado nessa bateria. Você também consegue recuperar os outros metais que foram empregados, como o ferro, por exemplo, né? Também existem tecnologias onde você consegue recuperar o anodo, que é feito de grafite, né? A gente tem visto projetos laboratoriais onde um anodo usado até tinha condições eletroquímicas melhores do que o anodo novo. Então, a boa notícia é que essa reciclagem de baterias de íons de lítio não somente é possível, como ela já acontece. Para que essa reciclagem seja feita em maior escala e realmente seja feita também de uma forma cada vez mais eficiente, a gente também vai precisar de mais escala, né? Então, a notícia é que essa escala ela já existe a nível global, porque temos uma frota de carros elétricos, temos sistemas estacionários de grande porte, e o caminho futuramente não vai ser de simplesmente pegar essa bateria e jogar no forno de incineração. Não será este o caminho, né? O caminho no futuro será de fazer uma desmontagem automatizada e de recuperar através de uma sequência de processos específicos de reciclagem uma boa parte da matéria-prima que foi utilizada e de poder reaproveitar desses materiais. Bom, Adalberto, se puder comentar um pouco como a Moura tem tratado essa questão de logística reversa? Então, sem dúvida, esse é um tema muito relevante, Marília, de ser entendido, debatido e trabalhado. Veja, no caso, e eu acho que a gente tem um bom exemplo a dar, no caso da Moura, a gente trabalha com dois tipos de tecnologia, baterias de chumbo e com baterias de lítio. E essa discussão a respeito da questão da logística reversa e do impacto ambiental que os produtos geram precisam ser sempre enxergados de uma maneira ampla, né? Desde do início do processo de fabricação até o seu final de vida, né? Assim, o mercado fala do berço à cova, né? No caso das baterias de chumbo, por exemplo, que há no mercado ainda uma certa desconfiança a respeito dessa tecnologia e sobre o seu impacto ambiental, é importante dizer, e eu acho que isso serve como exemplo também para a bateria de lítio, tá certo? É importante dizer de que talvez a bateria de chumbo seja o item mais reciclado e mais reciclável do mundo. A Moura, por exemplo, tem um compromisso ambiental de para cada quilo de bateria de chumbo que bota no mercado, ela reprocessa e transforma novamente em baterias esse mesmo quilo. Então, 100% das baterias são recicladas. Evidentemente que isso é fruto de um mercado maduro, de uma tecnologia amadurecida. Não era assim no passado. Muitos avanços tecnológicos foram feitos no sentido de hoje dar a condição de que esse produto seja 100% reciclável e mais de 97% das baterias do mercado serem recicladas. No caso da bateria de lítio, a gente entende que a indústria global chegará a esse estágio também. Ainda não é possível precisar em quanto tempo. Mas seguramente as baterias que estão entrando agora, que vão viver durante 15, 20 anos,
provavelmente no seu fim de linha já poderão ser recicladas, assim espera-se. O que a gente entende, o que a gente vê hoje de maneira prática é de que já há tecnologia para reciclagem da bateria de lítio, entretanto, ainda economicamente não viáveis. Entretanto, já há no Brasil tecnologia para fazer a separação dos materiais e destinação desses materiais para utilização em outras indústrias, em outros produtos, o que já é um passo significativo. Mas a nossa crença é de que, em algum tempo, será também economicamente viável, igual como hoje é para as baterias de chumbo, a reciclagem completa das baterias de lítio. Há muitos estudos, muitos projetos, a nível mundial, a nível nacional, que apoiarão essa missão de transformar as baterias de lítio, a reciclagem das baterias de lítio em fim de vida, viáveis economicamente, para que a gente possa fazer aqui no Brasil também, assim como hoje a gente já faz para a bateria de chumbo, que eu acho que é um bom exemplo global de cadeia fechada de um produto, né? Bom, gente, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, tá? Eu queria só fechar de forma breve, assim, vocês, acho que uma coisa que está muito clara é que é uma tecnologia de agora, né? Realmente, assim, não estamos falando de nada futurístico, né? Realmente são soluções pé no chão, comprovadas e já aplicadas em outros países também, né? Acho que esse é um ponto extremamente relevante, informar a sociedade brasileira de que mundialmente já existem vários gigawatt-hora instalados em operação há muitos anos com armazenamento de energia, com projetos de muito sucesso, entregando valor às aplicações onde estão inseridas. No Brasil, é que a gente está no início de uma jornada, no que pese já termos projetos em operação ou em desenvolvimento relevantes. Podemos citar aqui alguns deles. Por exemplo, projetos de geração, nesse caso aqui, um projeto nosso, da Baterias Moura, em sistemas isolados, hibridizando uma solução que seria puramente térmica a princípio e passou a ser uma solução híbrida com boa parte da geração sendo feita a partir de fonte renovável, e isso só foi possível porque essa geração estava consociada com o armazenamento de energia, garantindo compatibilidade entre demanda e oferta de potência e energia. Existem outros projetos relevantes no Brasil, por exemplo, um instalado na região do litoral de São Paulo, em linhas de transmissão, que evitou o impacto ambiental e social com a transmissão de uma nova linha, com a passagem de novos cabos por áreas já habitadas, ou de mata, ou de influência urbana. Marcos pode citar outros projetos, mas existem projetos, para poder fechar a minha fala, também relacionados à viabilização, ao crescimento da eletromobilidade no nosso país. Cito aqui um exemplo em uma loja em Campinas, onde existe um sistema de armazenamento de energia consociado com painéis fotovoltaicos e carregadores veiculares que dão a capacidade de uma recarga rápida aos veículos elétricos. O Brasil precisa ter mobiliário urbano que garanta recarga, se possível, ultra rápida a esses veículos no cenário urbano, né? Então, são projetos já em execução, entregando valor à sociedade. E pegando meu gancho nessa última fala, já que a gente não teve a oportunidade de falar muito a respeito, né, da associação das baterias que estão embarcadas ou que prestarão serviços de infraestrutura para o crescimento da eletromobilidade, eu queria chamar a atenção aqui para uma fala recente que ouvimos de um empresário que tem uma empresa de entregas last mile, né, de última milha, para poder fazer entrega na porta a porta, né, dos consumidores que compraram pela internet seus produtos. E ele relata a boa experiência que tem tido com os veículos elétricos dentro da sua frota. Ele cresceu de 1 para 5, para 10, depois tem algo em torno de 17, e nos relatou que tem como desejo duplicar, pelo menos nos próximos 3, 4 meses, a sua frota de veículos elétricos, mas que está limitado pela capacidade da distribuidora em entregar potência requerida, porque todos esses seus veículos chegam por volta das 6, 6h30 da noite à garagem para fazer a recarga dos seus veículos, e a gente não tem infraestrutura suficiente, porque as redes não foram preparadas, dimensionadas para isso, né? Está aí mais um desafio a ser vencido, consociado com armazenamento de energia. Sem dúvida. E eu sou usuário de um pequeno carro elétrico que uso no meu dia
né, nos trajetos urbanos, e posso garantir para vocês, uma vez que você começa a andar de carro elétrico, você não quer mais voltar atrás, né? A facilidade, o ganho de conforto, o ganho de confiabilidade é impressionante. Porque o carro, né, pelo menos o automóvel particular, ele é uma bateria montada em 4 rodas que a maior parte do dia fica parada. Tá? E enquanto ela estiver parada, ela poderia prestar serviços relevantes para a rede. Imagine só esses dias agora de apagões em São Paulo. Né? A cidade de São Paulo, se não me engano, tem algo de 6 milhões de veículos. Imaginamos que 1 milhão desses 6 fossem carros elétricos. Eles poderiam ter segurado a carga da cidade por algum tempo, ou pelo menos elas poderiam ter segurado cargas de lugares estratégicos, as pessoas que estavam em casa com a comida derretendo, sem ar-condicionado, às vezes até sem água, poderiam ter usado os seus veículos como fonte de energia, pelo menos em momentos mais críticos do dia. Então, essa eletrificação da mobilidade, ela traz muitas oportunidades legais, em primeiro lugar, para o consumidor, e em segundo lugar, de novas oportunidades de negócios, nessa interface entre renováveis, armazenamento estacionário e mobilidade elétrica. Uma área muito promissora que vai nos render oportunidades muito interessantes no futuro. Bom, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Acho que foi uma conversa muito rica e na próxima temporada vamos ter que ter uma parte 2. Então, Marília, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de não falar somente sobre as nossas convicções e sobre o potencial do armazenamento, mas também falar sobre a nossa nova associação, a PSI, cujo propósito é, né, de promover essa pauta de armazenamento, de contribuir para a disseminação de informação e também de fazer os devidos pleitos, sejam regulatórios, tributários, de outras políticas públicas, porque tem muito trabalho a ser feito e a gente precisa se unir em prol da modernização do setor elétrico e da economia e da descarbonização. Então, nesse sentido, mais uma vez, muito obrigado. Parabenizá-la pela condução, perguntas inteligentes, instigantes, agradecer a GreenYellow pela oportunidade, por reconhecer a necessidade de ampliar esse debate, de construir esse debate e de aceitar fazê-lo. A gente acredita que através de podcasts como esses, de conversas como essa, a gente vai poder fazer com que o armazenamento de energia, a indústria do armazenamento de energia possa se consolidar no país, e a gente está muito crente, muito confiante, assim, uma fé inabalável de que essa tecnologia tem muito a ajudar na modernização e na transição energética do qual o Brasil faz parte e não tem como fugir dela. Então, agradecer pela oportunidade, pela disponibilidade de vocês, ao Marcos pelo sempre bom papo, muito inteligente, muito competente, e nos colocar aqui à disposição para novos episódios, onde a gente vai poder aprofundar ainda mais a respeito desse tema. Quero agradecer você que ouviu a gente até aqui. Convido você a seguir o Marcos, Adalberto, a PSI, a Moura, a New Charge e, obviamente, a GreenYellow. E continuar acompanhando aqui o Go Green. Nas próximas semanas temos ainda mais um episódio nessa temporada. Até a próxima. Muito obrigada.